Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o seu programa, o nosso programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Essa programação está no ar através do canal 14 em Recife e região metropolitana. Também em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Estamos nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EADPE Oficial. Compartilhe nossos links com seus amigos, familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas, abençoadas pela Palavra de Deus. Nesse momento, convido você para lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e o 7. Vou repetir. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e o 7. Vamos ler a palavra de Deus. Não estejais inquietos por alguma coisa, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. No programa de hoje, contamos com a participação do evangelista Mauro Aguiar. Pode ser o evangelista Mauro Aguiar. Pode ser o evangelista. É uma satisfação, né? Coordenando a área 21, né? 21. Com a Apolo ali no Alto do Pascoal. Alto do Pascoal. É uma satisfação recebê-lo. Pai do Senhor, evangelista Jailson. Pai do Senhor, a paz do Senhor para todos os telespectadores, os que nos escutam também, nos acompanham através das plataformas digitais, através do canal 14 e as TVs, os canais afiliados que está espalhado, né, por todo o estado de Pernambuco e pelas redes sociais que está em todo o mundo, né? E por isso que a gente diz, eu sempre digo bom dia, boa tarde e boa noite. Amém. E boa madrugada também, né? É uma satisfação recebê-lo. Também conosco o evangelista Levi Oliveira, não é? Coordena a área de número 45 com a Paula Aline Pacheco. Né? É uma satisfação também recebê-lo. Evangelista Jailson, evangelista Mauro Aguiar, todos os nossos irmãos, né, que estão sintonizados, acompanhando esse programa. A paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando sobre textos da Bíblia, né, sobre intercessão. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, nosso muito digno pastor-presidente, Aito Zé Alves, e a quem também queremos enviar um grande abraço, e a todos, enfim, os irmãos que nos acompanham, né, nesse programa tão maravilhoso. Glória a Deus, tudo começa bem com oração, né? Então vou pedir ao evangelista Mauro Guiar para fazer essa oração, pedindo a Deus que tudo que for aqui meditado, as reflexões, sejam de bênção para os nossos telespectadores. Oremos ao Senhor, onde você estiver neste momento, pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e oremos junto ao nosso Deus. Querido e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, pelo dia que raiou, pelo dia que estamos vivendo, Senhor, sob a tua permissão. Agora te pedimos, Senhor, a tua orientação, te pedimos, Senhor, a tua presença entre nós, que tudo seja feito, Senhor, neste dia para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que vidas sejam alcançadas pela tua palavra. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O tema hoje é um tema muito importante, claro, né? Os intercessores que estão prontos, apostos, né? E todo o programa é abençoado com a palavra de Deus. Eu já quero aproveitar o ensejo e mandar a saudação para o pastor Jefferson Aleluia, né? Que é o apresentador oficial. Tem sido um instrumento de Deus e é uma honra estar aqui também cooperando nessa programação. Então o tema é interceder enquanto espera. Vamos para as perguntas, né? Porque os telespectadores estão aí apostos também para entender todo o contexto desse programa, principalmente dentro desse tema. Primeira pergunta: existe um propósito, evangelista Levi, na espera? Ou seja, todos os intercessores que estão realmente na brecha, né? Devem entender um propósito nessa espera, porque às vezes
pensam que é uma perda de tempo, não é? E o que o senhor diz sobre essa pergunta tão relevante? Pastor Jailson, há um texto da Palavra de Deus, né, que nos responde essa pergunta. É claro que há outros textos, mas um dos textos que falam claramente sobre a resposta a essa pergunta, existe um propósito na espera, é o texto de Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, né? Onde o escritor aos Hebreus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se nós observarmos esse versículo, há três meios que reafirmam esse propósito. O primeiro é quando ele diz que a fé é o firme fundamento, ou seja, a espera, né, faz com que a nossa fé ela seja fortalecida, ela fortalece a nossa fé. Depois ele diz também que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Veja que está relacionado à esperança, né? Sinônimo, né? Está relacionado, a fé está relacionada à esperança. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, se ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, ela também aperfeiçoa, né, o nosso caráter, não é? O nosso caráter cristão, nosso caráter servo de Deus. E ele diz mais, e a prova das coisas que se não veem. Então, nós podemos dizer que o objetivo, o propósito da fé, o propósito da esperança, não é? Da espera, é exatamente fortalecer a nossa fé, aperfeiçoar nosso caráter, mas também aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Então, esse é o propósito, objetivo, né, da espera, né? Então, alinha o nosso caráter, né, com o caráter de Deus. Isso. Segundo, aprofunda a nossa fé. Relacionamento com Deus. E aprofunda o nosso relacionamento com Deus. Então, a espera nunca deve ser vista como algo que Deus está tentando brincar com as nossas emoções. Algo banal, ou simplesmente uma falta de atenção de Deus. Falta de atenção de Deus, né? Deus tem um propósito. Mas é um propósito, evangelista Mauro, de Deus querer ou preparar uma resposta. Isso é uma linguagem humana, né? Deus sempre quer dar o melhor. Aos Efésios 3:20, que Ele é poderoso para fazer muito mais. Mas além do que nós pedimos. Do que pedimos ou pensamos. Veja, há um texto também corroborando com o texto que o evangelista Levi leu. É aquele texto bem conhecido do capítulo 3 do livro de Eclesiastes, né, que fala ali sobre propósito, né? Ali é um propósito e esse propósito ele vem de Deus, né? É uma coisa que está no coração de Deus. Não é que ele brinque, como o senhor falou, evangelista Jailson, Deus não brinca com os sentimentos. Eu me lembro de uma frase que me marcou. Eu esperava algo e às vezes a gente às vezes a gente fica assim, fica perturbado, fica ansioso por aquilo. E veio uma palavra de Deus, eu estava num círculo de oração. Uma irmã trazendo uma palavra, ela disse assim: Deus, Ele não decepciona ninguém, né? Deus não deixa ninguém frustrado. Então, assim, eu entendo que esse tempo da espera, ele é um propósito de Deus, porque a Bíblia diz, onde eu falei aqui, capítulo 3 de Eclesiastes, o versículo 1 diz que para todas as coisas há um tempo. Na versão aqui que eu estou lendo, há um tempo oportuno, mas me parece que na versão corrigida diz assim, há um tempo determinado. Aí diz assim, para todo o propósito, debaixo do céu. Quando ele diz debaixo do céu, aqui na terra, o mundo em que estamos vivendo, a nossa carreira aqui, aí há um propósito de Deus, né? Há um propósito, para tudo há um propósito determinado. E para tudo há um tempo. E se a gente tentar atropelar esse tempo, essas coisas... por isso que existe um propósito na espera, sim. Que propósito é esse? É fazer com que a gente não atropele as etapas. Esse é o propósito de Deus, não atropele, não receba antes do tempo. Antes do tempo. Antes do tempo. Nós queremos já aproveitar o ensejo e dizer a você, como já foi explicado aqui, o propósito de Deus é aprofundar a sua fé, é lhe dar a condição de um relacionamento seguro, mais profundo
E como disse o evangelista Mauro, há um tempo determinado por Deus. Nessa versão, na Nova Bíblia Viva, né, eu adquiri lá na Berea, né, editora Berea, diz o seguinte: há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, tenha paciência, como disse o companheiro, não atropele, seja paciente, perseverante, porque Deus com certeza tem o melhor para a sua vida. O que Deus ensina quando não responde de uma forma imediata, evangelista Levi Oliveira, né? O que Deus ensina, o que Deus quer atrair a nossa atenção quando Ele não responde de uma forma imediata, né? Está dentro do contexto. Em primeiro lugar, eu acredito, evangelista Jailson, evangelista Mauro, todos que estão nos acompanhando, que o primeiro objetivo pelo qual Deus muitas vezes não responde de imediato, né, às nossas orações, é nos ensinar a dependermos única e exclusivamente dEle. Esse é o primeiro objetivo. E segundo, é nos relacionarmos melhor com Ele. Então, temos aí dois objetivos essenciais pelos quais muitas vezes Deus, Ele não nos responde de imediato. No capítulo de número 10 de Daniel, versículo de número 12, nós temos ali uma resposta de Deus à oração de Daniel. E o versículo 12 diz assim: não temas, Daniel, quando o anjo vem, né? Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Este versículo deixa claro que Deus ouviu a oração desde o primeiro momento. Ele não respondeu, mas Ele ouviu a oração. Porque muitas vezes nós oramos e por estarmos, principalmente hoje, o tempo que nós vivemos, né, o tempo da correria, das respostas imediatas, nós queremos uma resposta imediata e às vezes pensamos que Deus não nos ouviu. Porém, Deus, Ele ouviu a oração desde o primeiro momento. O anjo diz a Daniel: olha, desde o primeiro momento em que aplicaste o teu coração, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Isso aqui mostra outra coisa importante, evangelista Jailson, que a oração ela envolve o aspecto espiritual, ela envolve o mundo espiritual. Nós, quando oramos, nós estamos entrando numa dimensão espiritual. E é claro que por entrarmos numa dimensão espiritual, não somente no nosso relacionamento com Deus, nosso falar com Deus, envolve também aspectos negativos do mundo espiritual, que é o impedimento para que as nossas orações elas possam chegar a Deus. Isso há vários meios pelos quais o inimigo utiliza para impedir que nós venhamos a orar, que nós venhamos a confiar em Deus, que nós venhamos a verdadeiramente crer que Deus é poderoso para ouvir as nossas orações. E aqui havia um processo da resposta, não é, de Deus à oração de Daniel, que houve um impedimento. Não é? Havia uma batalha no mundo espiritual. Daniel não sabia. Então, o que ensina para nós é que se a oração ela mobiliza o mundo espiritual, e nem sempre nós sabemos o que está ocorrendo no mundo espiritual, o que nós devemos fazer é confiar verdadeiramente, única e exclusivamente em Deus. E como eu falei, né, o segundo é nos relacionar melhor com Ele. Porque, como estávamos falando aqui, o mundo imediatista que nós estamos vivendo, né? O mundo de fast food, né? De tudo pronto, né? De tudo rápido. Do miojo. Do miojo, né? Antigamente, como é que se preparava Eu sou da zona rural, né? Eu vivi um tempo no sítio. E como é que se preparava a comida antigamente? Era numa panela de barro, sim, não é? A pessoa ia no mato pegar a lenha, trazer a lenha, preparar. O feijão ali era escolhido ali. Tudo demorava para ser feito. Hoje é o fast food, né? E nós somos envolvidos por esse fast food, esse imediatismo nas coisas. E quando a vida espiritual assimila esse imediatismo, às vezes há uma complicação. Exatamente. Porque não aprende o que Deus quer ensinar. Exato. Através de um silêncio, podemos dizer, né? Deus... algumas pessoas já falaram, dizendo que você ora uma vez, não ore mais não. Então, é entender que... Deus vai responder, então não ore mais não. É entender que a oração, ela não é... Ela é um relacionamento com Deus. Relacionamento. Não é?
É uma construção. É um ato de relacionamento com Deus, é uma construção. Uma construção. Então, estou falando com Deus. Essa construção exige muita tempo, né? Exige tempo, espera, perseverança, paciência, perseverança. Porque, veja bem, esse imediatismo, ele foge dessa construção de maturidade. Uma maturidade espiritual. Lembro-me das palavras do saudoso pastor Pedro Nunes. Ele dizia assim que, me lembro dele, no estudo de professor, ele ministrando a palavra, ele disse que ele ficava um pouco assim, recuado, meio para trás, com aquela pessoa que aceitava Jesus hoje e amanhã, à noite, ele já estava testificando. Eu aceitei Jesus e eu já ganhei um apartamento. Aí no outro dia ele dizia assim, eu ganhei um carro novo, eu fui abençoado, tudo é bênção. Aí ele dizia que a verdadeira fé ela é construída por etapas. A gente aceita Jesus como nosso Salvador e a gente vai viver agora, vai começar pela uma construção de resistência às objeções, às provas, para depois vir a bênção. Aí, quando a bênção chegar, a gente tem aquele alicerce formado. Glória a Deus. Me permita, pastor, é um aprofundamento do relacionamento, né? Vai se construindo esse relacionamento com Deus. A oração ela vai possibilitando isso. Então, esse imediatismo, ele tira tudo isso. Tira tudo isso. Eu orei e quero uma resposta imediata. Né? E para os nossos amados telespectadores, o que eu aprendi com os senhores, é que precisamos ser dependentes e permitir que Deus possa forjar o nosso caráter para termos maturidade. Então, é alinhar a nossa sensibilidade espiritual no relacionamento para que, no tempo oportuno, cuidado, não seja aperreado, não corra muito, esteja dentro da vontade de Deus, que Deus, com certeza, tem o momento certo. É possível orar pelos outros enquanto guarda o seu próprio milagre? Observe, há uma necessidade, né, existente, e você agora está sendo compungido, orientado por Deus, pela palavra, para interceder por aquele que necessita. Mas é possível fazer isso esperando o seu próprio milagre? Nós temos um exemplo, né? O versículo está aí, 42:10 de Jó. Exato. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê aquela construção de Jó tentando entender, né, o que estava acontecendo, falando com Deus, Deus respondia, e ele fala com Deus, Deus dá outra resposta. E Deus teve um momento também de silêncio em relação à resposta para Jó. Mas quando ele orou pelos seus amigos, não é? A pergunta é possível orar pelos outros enquanto aguardamos, não é? O próprio milagre? Eu posso contar de um exemplo, trazendo um exemplo que aconteceu comigo. Eu passei um problema de saúde e um tratamento de 2 anos e 7 meses, onde fizemos 6 procedimentos. E eu lembro que em 2022 nós tínhamos uma lição do simpósio de doutrinas, tempo de milagres, não é? Eu lembro que o pastor Marcos Antônio disse que o Senhor vai trazer a lição, a última lição, no encerramento do simpósio. E naquele dia Deus deu graça, nós trouxemos aquela mensagem, aquela palavra, e no final, como falava de milagres, né, nós falamos com o pastor para orarmos pelas pessoas. E convidamos irmãos para orarmos e oramos, e Deus fez milagres, não é? E Deus fez milagres. E depois eu encontrei alguns irmãos, algumas irmãs e irmãos, né, que contaram milagres que Jesus tinha realizado naquele dia. E isso, ao invés de me deixar alegre, me deixava um pouco triste, porque o processo que eu estava passando exatamente naquele processo, já tinha feito algumas cirurgias, estava para fazer a última, e eu vinha passando exatamente esse processo nesse tempo. O aguardo do milagre. O aguardo do milagre. E depois chegava mais gente, mais irmãos, dizendo, olha, Jesus me curou disso, Jesus me curou, e naquele dia Jesus me alcançou. Olha, naquele dia eu não fui à frente, mas eu estive lá confiando no Senhor, naquela oração, naquele momento de oração, e Jesus me curou. E aquilo, ao invés de me alegrar, como eu disse, me entristecia. Porque eu estava enfermo e exatamente os problemas, alguns problemas que eles contavam, é o que eu estava passando, que eu estava sentindo, né? Problemas de saúde, os quais me afetavam. E eu falando com Deus,
né? naquela pergunta, naquele diálogo com Deus, naquele momento que eu estava vivenciando, Deus falou comigo e eu vim entender, né? Através também das Escrituras, que Deus é poderoso, né? Ele faz milagres, Ele se utiliza de nós para fazer milagres, mas muitas vezes Ele não faz nossas próprias vidas. Paulo é um exemplo disso também, né? Paulo diz, eu orei 3 vezes para que o Senhor afastasse de mim aquele mal, mas o Senhor disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. De boa vontade agora, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, então sou forte. Então é possível, né? Como diz, né? Nós orarmos pelos outros enquanto aguardamos o milagre. Né? E mesmo porque também orar pela vida de alguém, quando a gente precisa de um milagre, também mostra aí, autentica ou chancela um esvaziamento em nós mesmos, assim, um trabalhar do Espírito Santo, um esvaziamento na questão do egoísmo, né? Porque quando eu olho só para mim, que eu só preciso, eu me torno até egoísta com a bênção de Deus, né? O tempo está com Deus, está na mão de Deus. Glória. Deus sabe a quem Ele dá a quem quer, então eu devo compreender isso e devo orar. Eu vi um momento, no começo da minha fé, um irmão chegou com um problema muito grande. E uma irmã se levantou e disse, vamos orar por esse irmão, a situação dele é muito difícil. Eu estou numa luta muito grande, ela disse assim, mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar ele passar na minha frente, igreja. Ore por ele. E depois vocês oram por mim. E não é que Deus deu vitória primeiro à irmã, que disse isso, que permitiu que se orasse primeiro pelo irmão, entendeu? Então, assim, mostrou isso é o fruto do Espírito. É uma das qualidades do fruto do Espírito. Glória a Deus. Né? Das qualidades que ser, assim, a benignidade. A bondade. Né? É você deixar o outro também ser abençoado. Então, é possível sim orar pelo seu irmão, que talvez você até entenda assim, a pessoa entenda, mas eu estou há mais tempo aqui, eu estou há mais... Né? Mas Jesus não me vê, né? Jesus não me vê. Totalmente diferente de estar numa fila de um banco, né? De um banco, para pegar uma condução. E quando alguém... Às vezes as pessoas que realmente necessitam, né? Estar à frente, né? Os irmãos da terceira idade, os idosos, os deficientes. Mas quando a pessoa inquieta, me permita, é egoísta, ela se sente mal. Como é que pode ser? É o caso de Jó. Enquanto Jó estava ali, né, orando por ele, pedia por ele, ele estava vendo só ele. Mas agora ele, quando Deus fala com ele, Deus faz alguns questionamentos, ele vai orar pelos seus amigos. Aí, enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Como o exemplo que eu trouxe também, eu precisava, né, daquele momento, Deus fazer aquilo para eu entender, né, que Deus estava trabalhando na minha vida também. E poucos meses depois fiz a última cirurgia e Deus completou o milagre também em minha vida. Então, a gente tem que entender que... Quando o senhor estava falando, né? Sim. Fazendo um gancho com a resposta do nosso amigo, há um texto no Salmo, é o Salmo 37, que diz, não, o homem não estribe no seu entendimento. Em teu próprio entendimento. Mas confie no Senhor. Confie no Senhor. Então, Jeremias capítulo 17 fala isso também. Que Deus compara o ímpio e o justo como uma árvore, né, junto ao ribeiro. O ímpio como a tamargueira. Em pleno deserto, que não tem um lugar inabitável. Fruto, não tem. Então, o que eu entendo com isso, que eu aprendi aqui, e os telespectadores com certeza estão sendo abençoados, é ter a sensibilidade, a calma e permitir que o Espírito Santo quebre a prepotência, o orgulho, a insensibilidade, o egoísmo, porque a pessoa se converteu hoje, eu estou esperando 10 anos para Jesus me batizar com o Espírito Santo, e a pessoa se converteu hoje, foi batizada. E agora, Deus? Então, aquela irmã, né? Primeiro, irmãos, ore por ele. Quando tiver um tempo, lembre de mim. Aí Deus disse, eu vou te abençoar. Então, meus amados irmãos, coisa linda. Como é bom ouvir a palavra de Deus, experiências desses homens
os convidados especiais nesse programa, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida, Aleluia. Está ministrando sobre a sua família, está preparando, ou seja, dando-lhes maturidade para que você possa perseverar e não olhar para si mesmo, né? Aquela oração do fariseu, né? Sim. Lucas capítulo 18, que ele orava para si mesmo. Como é? Esse. Ele disse, eu não sou como fulano. É como dizer, eu quero a tua atenção porque eu jejum, eu dou o dízimo, eu faço assim. Eu não sou como esse publicano. Então observe que existe oração egoísta, né? Meus amados, nós vamos para um rápido intervalo. Você não pode sair daí. Deus tem muita coisa para revelar através da sua palavra e das reflexões e, com certeza, experiências pessoais desses homens de Deus que vai abençoar a sua vida. Fica aí, daqui a pouco retornaremos com mais programa Intercessão. Estamos de volta com o seu programa Intercessão. Hoje falando sobre interceder enquanto espera. Estamos com os nossos convidados especiais, evangelista Mauro Guiar, evangelista Levi Oliveira, que já nos trouxe experiência, palavra de Deus. E você não pode sair daí. Esteja prontos para receber o que Deus tem para o seu coração. A outra pergunta que queremos fazer aos nossos amados irmãos, o que muda em nós quando intercedemos pelos outros? Observe que as perguntas estão bem atreladas, né? Sistematizadas, melhor dizendo. Isaías 40, versículo 31, né? Um dos senhores podia ler esse texto. Isaías em seguida o evangelista Levi pode comentar, né? O que muda em nós quando intercedemos pelos outros. Isaías 40, versículo 31. Capítulo 40, não é? O versículo número 31. Já encontrei aqui. Esta versão. Mas nos diz assim a palavra de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu pedi para o senhor ler, porque na minha versão, só para os telespectadores, né? Está atento a essas versões. 40 e 31 diz, na Nova Bíblia Viva, né? Mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias, né? Sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem forças. Então, o que o senhor diz sobre essa pergunta tão importante, né? O que muda em nós? Na corrigida diz, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É interessante, né, que este versículo ele traz aqui quatro coisas importantes daqueles que esperam, que são resultados para aqueles que esperam, não é? Primeiro ele diz, renovarão as suas forças, não é? Suas energias, os que esperam no Senhor. O resultado da esperança, de esperar no Senhor, é que nós renovamos as nossas forças. Aquele texto que nós citamos aqui, de 2 Coríntios 12, 9 e 10, né? Quando Paulo ora a Deus, né? E Deus diz para que Deus afastasse aquele problema, né? E Jesus diz então a Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando ele diz, então... E a fraqueza ele tem nada a ver de pecado. Não tem nada a ver com... São as limitações humanas. Mas veja, o poder é a força. Ou seja, aquela provação, aquele problema era necessário para que as forças do apóstolo fossem renovadas. E aqui Deus está dizendo através de Isaías, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O resultado da esperança no Senhor é de que as suas forças são renovadas. Em segundo lugar, ele diz que eles correrão e não, aliás, voarão como águias. Voar como águias é superar os obstáculos, né? Superar os objetivos.
Nós sabemos que a águia, quando vem as tempestades, as demais aves, elas se escondem. Mas quando vem a tempestade, a águia voa através da tempestade. Ela não tem medo da tempestade. As aves, a maioria delas, se escondem quando vem uma tempestade. A águia não. Ela voa, não é? Ela voa sobre a tempestade. E as aves e as águias têm uma capacidade de descansar enquanto voa. Está acontecendo uma tempestade, mas ela enfrenta a tempestade. Ela voa e descansa na tempestade. Enquanto a tempestade está acontecendo, ela está descansando. Os que esperam no Senhor, eles voam como águias, né? Aí ele diz mais, em terceiro lugar, correrão e não se cansarão. Isso aqui fala de resistência, não é? Fala de recebermos um dos frutos do Espírito, que é a longanimidade, capacidade para suportarmos as adversidades. É a esperança que conduz o crente a viver, né, em longanimidade, ter a capacidade de suportar adversidades. Aí ele diz mais, e caminharão e não se fatigarão. Fala exatamente de perseverança, resiliência em meio àqueles problemas, às dificuldades, às lutas, mas a esperança, ela traz isso. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão como águias, correrão e não se fatigarão, caminharão, né? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então há uma mudança, né? Na vida do intercessor quando está intercedendo pelos outros. Porque isso são resultados. Dá resultados. Além de tudo, eu defino aí, no final de tudo, como o evangelista Levi falou, tudo isso que ele falou é texto de um contexto, o contexto de um texto que está no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Ele ali fala é como se fosse uma fábrica ali, para chegar à experiência, é como uma fábrica, matérias-primas. Começa pela tribulação. Aí a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência. A experiência. A experiência, a esperança. E a esperança é a convicção, diz assim, porque a esperança não traz confusão, que quer dizer convicção. Eu acho que, acima de tudo, o que gera em nós, o fruto que deixa em nós, a intercessão, é a experiência. É a experiência até para falar a outros que vai chegar na nossa frente e vai dizer assim, eu estou passando por uma determinada situação e eu estou intercedendo já faz 10 anos. Aí você tem experiência daquilo ali, porque você passou aquele tempo, ou mais do que aquilo, esperando. E aconteceu algo ali, algo lhe trouxe uma lição, Deus lhe respondeu enquanto você orava, Deus lhe respondeu enquanto você orava, enquanto você louvava, Deus lhe respondeu quando você estava no ônibus, quando você ficou desempregado. Deus foi no tempo de Deus, e aí aquilo ali gerou a experiência. Aquele momento, aquela sua intercessão, o que gerou? Gerou experiência. Alguma coisa aconteceu. Aí você vai encontrar outros pela frente. Quantas vezes Deus não falou para mim, você está passando por isso, mas eu vou te abençoar, porque muitos, você vai aconselhar muitos chegarão diante de você pedindo uma palavra. Ou seja, pastor Mauro, aquela experiência que o senhor vivenciou, ela serve, não é, de parâmetro para que você possa dizer aos outros, olha, eu passei por isso, mas Deus esteve comigo. Enquanto eu passava por isso, eu esperei no Senhor, glória a Deus. O Senhor esteve comigo, e foi assim. E contar as experiências, e alguém olhar para você e dizer, não, verdadeiramente esse Deus que nós servimos, Ele trabalha, né? Muitas vezes a gente está ali, já faz tempo, mas Ele está trabalhando, Deus está realizando aquilo que Ele deseja no seu tempo e não no nosso tempo, né? Nosso tempo cronológico, né? Então a mudança acontece na vida daqueles que intercedem pelos outros. Outra coisa, ele tem que passar pela escola de Deus, como foi falado aqui. Tribulação, e produz exatamente a paciência, que é sinônimo de perseverança. Você quer ter mais paciência? Permite entrar nessa escola, não é? Porque a tribulação produz a paciência a experiência. E como disse o evangelista Levi de Oliveira, que aqueles que confiam, caminham, aqueles que confiam, trabalham, aqueles que confiam estão sempre na dinâmica de voar mais alto
mas sem cansaço espiritual. Então, se você está sentindo um cansaço espiritual, permita que o Espírito Santo mude, transforme e abra o seu coração para interceder pelos outros. Como esperar com fé e não com ansiedade? É algo, evangelista Mauro, que é muito comum e está muito perto dos intercessores, né? A ansiedade. E como eu posso esperar com fé e não com ansiedade? Abacuque, né? 2 e 3 mostra, não é? Essa realidade. O que o senhor poderia trazer para os nossos telespectadores, como esperar com fé e não com ansiedade? Porque a ansiedade, a gente tem que ter em mente isso, que a ansiedade ela atrapalha. Às vezes, algumas pessoas que se aproximam de nós aí perguntam: o senhor tem vontade disso? O senhor queria isso? Não é? A gente precisa ter muito cuidado em responder. Eu sempre digo assim: querer, quem é que não quer o que é bom? Agora, querer, desejar é uma coisa, agora ser ansioso é outra. Porque a ansiedade, ela desvia o foco. Desvia o foco, né? Desvia o foco e enfraquece a fé. Pedro diz: lançai sobre ele. Aí o que é que o apóstolo Pedro aconselha? Pega essa ansiedade e lança sobre ele. Porque ele é quem cuida. Glória a Deus. Né? Porque a ansiedade ela vai atrapalhar, vai enfraquecer a fé. Vai tirar do foco o intercessor, né? Vai tirar do foco o intercessor. E outra coisa, a ansiedade é comum. Um jovem fazer um vestibular, o Enem, né? Se preparar ou passar por uma entrevista e ter um nível de ansiedade. Isso é comum, todos nós temos. Agora, transtorno, ou seja, não apresentar na oração a Deus, vai impedir com certeza o intercessor ter um crescimento na oração e o relacionamento com Deus. Por quê? A ansiedade está dizendo para ele. É como se ele está dizendo para Deus: Deus, o Senhor não é capaz de fazer. E a ansiedade vai levar ele para outro nível, ao ponto até entrado pelo caminho da E a fé é exatamente o oposto, né? A fé é exatamente o oposto. Como esperar com fé e não com ansiedade, né? Porque a ansiedade é essa preocupação excessiva. E a ansiedade é uma preocupação excessiva, né, com algo que ainda não aconteceu. É uma mentalização daquilo que não será possível acontecer. Ou pode acontecer, não é? Mas que não se sabe se vai acontecer ou não. A fé é o contrário. 11:1 de Hebreus diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu não estou vendo, não é? Mas eu tenho convicção, certeza, através da fé, que aquilo vai acontecer. A ansiedade é exatamente o oposto da fé. Essa preocupação excessiva. A fé nos dá tranquilidade, a fé nos dá perseverança, a fé nos dá paciência, a fé nos dá esperança. Jesus, ele disse só aos discípulos, capítulo 6 de Mateus, no versículo 25, ele diz assim: não estejais inquietos ou ansiosos, né? Tem uma versão que diz ansiosos, né? E lá no versículo de número 27, ele diz: e quem de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar à sua estrutura um côvado? Por mais ansioso que esteja, Jesus quer dizer, mas que adianta? A ansiedade não vai mudar. Não vai poder mudar, porque são coisas que está com Deus. Ele é quem muda, ele é quem criou. Preocupação, né? Podemos dizer, com o dia da manhã, como será o amanhã? Como será o amanhã? Como será o meu futuro? Quando você realmente ora por fé, ou seja, está focado em Deus e crê que Ele é o único meio ou a pessoa que vai trazer a resposta que eu preciso. Porque, como o senhor disse, a ansiedade é antagônica. Vai levar você a se desviar do propósito de Deus. Não é isso? Quanto à fé, não. A fé não. A fé leva você para perto de Deus, né? Olha, é o firme fundamento. Eu gosto muito dessa expressão do escritor aos Hebreus. É o firme fundamento. Fundamento é uma base das coisas. A fé não é um pular no escuro. Algumas pessoas falam isso, mas eu não vejo assim. Então, é um firme fundamento. Então, esperar com ansiedade, como aconteceu com Abacuque, né? No cativeiro, tudo que aconteceu, ele não entendia como é que Deus permite isso, né? Por que Deus permitiu? E quem sabe nesse momento tem muitos telespectadores que estão perguntando: por que Deus permitiu esse quadro de enfermidade? Por que eu estou passando por esse estreito?
Então, esperar com ansiedade vai lhe trazer perturbação, inquietude. Você vai perder o foco em Deus. Você não vai ter desejo de cantar como cantava antes, de pregar como pregava antes, de fazer a obra de Deus. Mas quando você espera com fé, que foi aqui muito ventilado, com muita propriedade, você cresce em Deus, você voa como uma águia, muito mais alto do que as outras aves, né? E a ansiedade tem levado a muitos a abraçar doenças psicossomáticas. Correr. Então, Deus honra quem ora mesmo cansado. Ou melhor, Deus honra aquele que ora mesmo cansado, aquele que está fadigado, aquele que está, me permita, até com fardos, não é? Com dificuldade, cansado, debilitado. Deus honra essa pessoa, evangelista. Veja, o texto de Romanos 8, 26 e 28, né? Vamos ler para compartilhar com os telespectadores, né? O apóstolo Paulo diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Veja, glória a Deus. Neste versículo, Paulo deixa bem claro, o Espírito ajuda, não é? As nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então, a palavra está dizendo, nós não sabemos muitas vezes como orar, em meio às diversidades, às dificuldades que nós enfrentamos. Mas o Espírito Santo, ele ajuda as nossas fraquezas, né? E ele coloca no plural, porque não é apenas fraquezas físicas, morais, né? Fraquezas psicológicas, mentais, ou fraquezas espirituais. Ele ajuda as nossas fraquezas, ele assiste, não é? Ele nos socorre em nossas fraquezas. Porque nós não sabemos muitas vezes como orar bem, como orar da maneira conveniente, né? Da maneira correta. Mas ele ajuda a dizer, ele ora por nós com gemidos, ele intercede por nós, não é? Intercessão, né? Veja a intercessão do Espírito aí. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí o Paulo diz que aquele que examina os corações, né? Sabe qual é a intenção do Espírito. E ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então Deus, ele conhece o homem por completo, até porque aqueles que se converteram, nasceram de novo, se tornaram a habitação de Deus, templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, Paráclito. Quem mais conhece a nossa estrutura? Aquele que está ao lado, né? Então ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que você está cansado, porque tem pessoas que utilizam, né, evangelista Mauro? Eu estou muito cansado, eu não vou fazer isso. Eu estou muito cansado, eu não vou orar por mais ninguém, eu vou orar pelas minhas causas. Cuidar da minha vida. Cuidar da minha vida, né? Eu já vi pessoas tão dedicadas, depois de assim, não, eu tenho que parar um pouco, sabe? Agora eu tenho que ter um lazer, eu tenho que refrigerar a mente. E às vezes perde essa sensibilidade porque Deus honra aqueles que mesmo cansados, ou seja, todos nós passamos por isso, mas estejam sempre apostos para ser um intercessor, para ser um conselheiro, para ajudar aqueles que necessitam. Né? Esse cansaço, né, no texto aí, ele atua em várias dimensões, como o evangelista Davi disse, né? Na esfera espiritual e até física. Só que a gente devemos entender uma coisa, que não é o vigor da oração, o tempo da oração, o vigor, ou seja, não a dependência, não é pelo vigor físico, né? Que Deus atende a oração. Deus atende a oração pela necessidade nossa. E o senhor falou bem, até é um versículo no Salmo 103 que diz assim, parece que é o versículo 14, que o salmista diz assim, porque ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Né? E aí, o que a resolução, ou seja, a resposta de Deus, ela vem de acordo com a nossa necessidade, não o nosso vigor físico. Não, eu estou cansado, eu não vou orar porque eu estou muito cansado. Aí eu queria acho que só serviria se eu orasse a madrugada toda e amanhecesse orando. Mas Deus conhece
os nossos limites, né? Eu me lembro as nossas fraquezas e sabe, o salmista Davi, no Salmo 139, né, que é um salmo de Davi, que diz assim, ainda que se formasse, antes que se formasse uma palavra na minha boca, tu já saberia tu já sabe, né, o que eu ia falar, é Salmo 139, né? 139. Ele diz, pois ainda não estando a palavra em minha língua, é o versículo 4. Tudo. Né? Na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces, né? Então, essa questão do enfado, da canseira, eu lembro-me que uma experiência que eu tive muito grande, foi aqui na Rede Brasil. Eu vim participar de um programa e cheguei primeiro e fiquei no camarim, fechei a porta, apaguei as luzes, aquela oração que parecia que eu disse, meu Deus, eu vou orar. E fiquei ali sentado, né? Porque Deus atende a oração nossa, sentado, em pé, deitado. Eu orei ali poucos minutos, assim, quem visse assim achava que não tinha nenhum sentido. Mas Deus conhecia e sabia a minha necessidade. E no mesmo dia, quando eu saí do estúdio, saí do programa, meia hora depois eu tive uma resposta daquela oração. Foi uma oração pequena, cansativa, mas Deus conhecia e conhece as minhas e as tuas necessidades. Tá certo? Filipenses 4,19, né? E o Deus de paz, ou seja, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, suprirá todas as vossas necessidades. Né? Então, essa necessidade no campo, né, espiritual, o cansaço, lembra muito bem de Elias, né? Um grande profeta de Deus. Sim. Deus usou o servo do Senhor, orou para não chover, não choveu, né? Depois, novamente, ele ora, Deus manda chuva. Sim. Enfrentou tantas batalhas, mas chega um momento da exaustão, do cansaço, né? E ele mesmo, Deus não fala com ele dizendo assim, entra numa caverna, né? Outras pessoas dizem, eu estou numa caverna, você que entrou, porque você quis. Porque se Deus orientou, amém. Mas tem pessoas que entram numa caverna, quer viver uma vida de solidão, né? É assim uma vida, quem sabe, nas suas meditações, e entra nesse cansaço espiritual. E Elias entrou no quadro ao ponto de pedir até a morte. É o que Deus disse, o que nós já citamos aqui anteriormente, né? Em Isaías 40, versículo 31, que Deus renova nossas forças, né? Então, mesmo cansado, é possível orar, sim, porque é Deus quem vai renovando as nossas forças. Glória a Deus. Você ali está, às vezes, como o Rogeista Mauro falou, você está até cansado fisicamente. Mas você começa a orar e Deus começa a te dar uma graça tão grande, você começa a entrar naquela dimensão espiritual que você esquece. O cansaço, a fadiga, né? E você entra naquela dimensão tão grande espiritual do contato, da intimidade com Deus, do falar com Deus, que Deus vai renovando as nossas forças. Meu Deus, eu estava tão cansado e agora eu estou bem, né? Porque Deus renova não somente as nossas forças físicas, mas Ele renova as nossas forças espirituais. Eu acho que a nossa irmã Ana, né? A mãe do profeta Samuel, nos ensina muito, né? Eu acho que ela estava não deixar de subir a exaustão, né? Não deixava de interceder, de orar. Mas chegou o momento do cansaço, né? Muito tempo aguardando, mas ela não tinha nem condição de falar, mas ela balbuciava. Mas Deus entendia, Deus entende, né? Com certeza. O gemido. O gemido do coração. O sacerdote não entendeu no momento, né? Mas Deus entendia porque ela estava ali. Isso. E a sua também, podemos dizer, sensibilidade espiritual, dizer assim, mesmo passando por tudo isso, eu não vou deixar de sacrificar. Quando Paulo diz que o Espírito ajuda as nossas fraquezas, ele está dizendo, ele nos ajuda a orar. A orar. Né? A orar. É que nos ajuda. Às vezes nós não temos palavras, o que é que eu vou dizer, né? Mas Deus já sabe, mas você, não, mas eu vou falar com Deus, né? E o Espírito Santo de Deus começa a nos envolver nessa dimensão espiritual, e a gente começa ali, e a gente sai revigorado, sai reabastecido, sai cheio da graça de Deus. Não somente espiritualmente, mas às vezes até fisicamente. Fisicamente. Então Deus honra, né? Deus honra. Deus tem honrado a gente, né? É verdade. O nosso pastor presidente, que é uma referência para nós, né? As suas experiências, as batalhas, né? Tanto no campo missionário como na frente da igreja, mas em meio ao cansaço físico, mas a alma, o homem interior está renovado. Paulo diz isso, né? Diz. E o homem, diz que o homem exterior se corrompa. Aí chega o tempo, né? A gente está... Antes eu me lembro que o cabelo era bem cheio, pretinho, né? O seu também, né? Também. Mas
isso não atrapalha o foco do verdadeiro intercessor. Não. Ele não se preocupa com, me permita usar essa expressão, com a estética, eu estou envelhecendo, mas o propósito do coração, né? E a honra de Deus, Deus vai ratificando, confirmando os seus passos, né? A sua expressão. Aí é onde fica assim, fácil de entender o capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz assim, que o poder de Deus, muitas vezes, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Eu digo né? sempre aos Glória irmãos a do Deus. PROAT, né? Que às vezes irmãos do PROAT, mas eu não posso evangelizar, eu não posso sair na campanha, eu não posso fazer isso não, mas você está aqui porque tem um propósito de Deus na sua Glória a vida. Deus. Né? Glória a Deus tem um Deus. propósito na sua vida, Deus tem um propósito para você. Deus tem algo a realizar ainda na sua vida. As limitações, as fraquezas físicas, elas não são empecilho, porque enquanto alguém está indo, vocês estão orando, não é? Vocês estão orando. Então vocês estão trabalhando também. A oração, a intercessão é um trabalhar. E mesmo que você não possa sair na evangelização, não é, fazer outros trabalhos que você gostaria de fazer na obra de Deus, mas você está orando e Deus honra quem ora. Oi, está tão bom, né? Mas já chegamos já no término. Queremos dizer a você que Deus honra aqueles que, mesmo cansado, mesmo enfrentando luta, entram no caminho da oração, da intercessão. Queremos agradecer ao evangelista Levi Oliveira, vai trazer suas considerações finais. Em seguida, o evangelista Mauro. É um prazer, foi um prazer, né, estarmos juntos. Evangelista Jailson, evangelista Mauro, foi uma alegria, um prazer estarmos aqui juntos nesse momento, né, que aquilo que nós falamos aqui, com base nas Escrituras Sagradas, sirvam de parâmetro, né, para os nossos irmãos, nossos amigos, a continuar na intercessão, orando, sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós, que nos ouve enquanto oramos e que está pronto no tempo certo a responder às nossas orações. Evangelista Jailson, evangelista Levi, para mim foi um momento singular, um momento não tem com o que comparar, né? Um momento muito bom, muito agradável, né? Vai o meu agradecimento ao nosso pastor presidente pela confiança, né, de atendermos aqui essa escala e poder interagir com os irmãos, Glória a Deus. Principalmente com aqueles que estão às vezes no hospital, às vezes em casa, no leito, né? Como Verdade. uma irmã Creide lá do Ibura, que ela sempre cobra quando a gente está aqui, se não falar o nome dela, porque ela é seguidora, acompanha, né? E vai a nossa saudação para ela e dizer assim, mais uma vez, que é satisfação, é alegria, é gratidão poder participar, porque quando a gente participa aqui, que comenta, que responde alguma pergunta, que interage aqui, a gente está aprendendo também. Eu mesmo vou sair daqui com uma bateria nova. Não é nem renovada, é nova. Troquei Glória de a Deus. bateria. Nós iremos, né, orar com o evangelista Levi. A gente tem desejo de orar muito, né? Sim, mais uma oração breve de gratidão e a bênção apostólica com o evangelista Mauro. Quero dar uma saudação à irmã Maria, mãe da irmã Vânia, que nunca perde essa programação intercessão, programa intercessão. Convidamos você para estarmos elevando nossos pensamentos a Deus em oração, orando, né? Principalmente pela Igreja do Senhor Jesus, nosso pastor presidente, pastor Eto Zé Alves, continuar orando pelo homem de Deus, servo de Deus, tendo que ele possa, não é, continuar possibilitando meios para que nós possamos sempre estar transmitindo a sua palavra. Oremos. Pai bendito e eterno, Deus maravilhoso, Senhor de toda graça e infinita misericórdia, nós somos gratos, ó Deus, por este momento, o qual Tu nos concedeste estarmos aqui, ó Deus amado, falando sobre esse tema tão importante, ó Deus amado, de esperança, de confiança, de intercessão, Senhor querido, que Tu possas, ó Deus, com aqueles que estão vivenciando momentos, ó Deus, de dificuldades, momentos de tribulações, momentos de intempéries em suas vidas, a que possam confiar mais e mais em Ti. Pai bendito, é que nós pedimos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Amém.